com a gloriosa paz de Cristo. Desejar muito bom dia a todos. E mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso Encontro de Ministros 2023. Pela última atualização aqui do pessoal da equipe, nós temos aqui, eu não sei se já estão todos aí, talvez alguns a caminho, outros por alguma razão virão à tarde, mas o ponto é que nós temos em torno de 695 pessoas inscritas nesse encontro. Contando com aqueles que não são muito afinados aí com essas ferramentas tecnológicas, aqueles que se inscrevem e não vêm, os que não se inscrevem e vêm, estimamos aí em torno de 700 ministros. Gente que serve como membro de governo, pastor, diácono, líderes e colíderes de ministérios, líderes e colíderes de pequenas famílias, anfitriões, participantes dos diferentes ministérios da vida das nossas localidades. Algo em torno, então, se somos 700 aqui nessa manhã, algo perto de 10% da nossa membresia total. Portanto, o dízimo da nossa igreja, em termos de serviço, está aqui nessa manhã. 10% dela. E é isso mesmo que está sendo entregue a Deus. Então, eu posso dizer que vocês estão na posição mais privilegiada do contexto da igreja nesse tempo. Porque vocês estão na posição de servir o todo, nos diferentes lugares. E eu não poderia, então, iniciar o que eu tenho para transmitir para você, se não pedindo para você se aplaudir quem está do seu lado aí mais uma vez. Vocês é quem fazem a mágica acontecer. Aleluia, vamos ao que interessa. Já conhecida de todos nós, pelas canções, pelas introduções, por tudo aquilo que a gente trabalhou o ano passado, aniversário da igreja, todas as ocasiões em que a gente se comunicou desde então. Eu receio que já seja conhecida a nossa ênfase e foco para os próximos anos da vida da nossa amada igreja. Nessa altura do campeonato e do ano, já não há mais dúvida que nos próximos tempos a gente já sabe o que vai fazer. A compreensão de que seria esse o desejo de Deus para a nossa atuação nos próximos tempos, ela veio através de um período intenso de busca, oração, jejum, intercessão, discernimento, compartilhamento, troca de ideias, reuniões. Ao longo de várias reuniões, o ano passado, no segundo semestre, no ambiente do presbitério, que levou a essa conclusão: é tempo de expansão. A nossa igreja, em seus quase 43 anos de existência, esse ano nós vamos completar essa marca, 43 anos de existência, ela passou por muitas fases. Relembrando alguns momentos, nós vivemos ciclos de crescimento, outros de estagnação. Em outros momentos, de fato, nós diminuímos de tamanho. Nós passamos por divisões e crises incontáveis. E vira e mexe, esse fantasma ainda ronda aí e bate a nossa porta. Nós tivemos épocas de muitos recursos, as chamadas vacas gordas. Mas nós também tivemos momentos de muita escassez, as tais das vacas magras. Nós somos, por algum tempo, e lá atrás, muitos nem estavam aqui, criadores de tendências, inovação. Quem não se lembra do louvorzão, do trabalho infantil que foi referência, a primeira igreja, no antigo nome, e porque a igreja é o povo e não o CNPJ, posso remeter a isso, em que levantou no seu nome a bandeira do apostólico. Nós participamos do movimento de adoração comunitária, educação por princípios, sempre, a cada época, à frente do seu tempo. Pessoas chegaram, muitas pessoas saíram, nós passamos com tranquilidade, podemos dizer assim,
por um processo de transição bem mais recente. E poderemos refletir aqui nessa manhã quantos tempos, momentos, estações diferentes. O fato é que nós chegamos a esse ponto, a esse momento, a esse dia, nesse lugar em que nós estamos hoje. E eu posso dizer com toda convicção que agora nós podemos perceber que os campos estão pacificados. A nossa identidade, mais do que nunca, ela está bem definida. Nós sabemos responder para alguém que pergunta como é a sua igreja. Eu não sei se você é da época em que a gente falava, eu sou mais ou menos uma batista avivada. Lembra disso? Pois é, hoje a gente sabe como nós somos, comportamos, somos uma igreja ministerial. Temos a nossa identidade definida. As nossas finanças, elas estão ordenadas. Não sobra, mas também não falta. Quantos perrengues os tesoureiros vão lembrar que já passaram por aí na jornada? Nós contamos com estruturas e conteúdos razoáveis. E eu posso dizer que estão bem postos nesse tempo da vida da igreja os nossos usos, costumes, doutrinas e posicionamentos. Tudo isso são conquistas, são ganhos, são frutos de construção e trabalho árduo. E apesar da consciência, à luz de Filipenses 1,6, que diz que aquele que nós começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Portanto, a consciência de que sempre há o que melhorar, mas nós podemos sim dizer, e sem nenhuma pretensão ou vaidade, que nós estamos bem. Amém? Isso dá rima, né? E aí, nesse contexto, nos sobrevém da parte de Deus esse grande desafio, que é o plantar e regar. E eu não estou suprimindo o crescer, porque todos nós também temos bem claro que a prerrogativa única, exclusiva e soberana de dar e atribuir o crescimento é de... Portanto, a gente precisa entregar o plantar e o regar. E eu reconheço aqui, meu irmão e minha irmã, que isso nos tira totalmente do nosso lugar comum. Isso desmorona as nossas rotinas, isso faz ir embora a nossa tranquilidade e, por que não dizer, nos tira da zona de conforto. Se é que tem alguém confortável aí. Eu me lembro que há muitos anos atrás foi um cara da Escócia, um servo de Deus, num culto de oração lá na vila, muitos anos atrás, o Bill Roy. Eu sempre repito isso. E uma vez ele disse num culto de oração que por vezes o Espírito Santo vem para trazer conforto aos aflitos. Mas muitas vezes ele vem também trazer um pouquinho de aflição a quem está muito confortável. E eu penso que esse seja o nosso caso. E eu tenho essa noção de que esse desafio também gera dúvida, gera insegurança, temor, inquietação, mais trabalho, enfim, a nossa vida vai dar uma bagunçadinha assim. Mas esse rebuliço não é para pôr desordem, mas é para ordenar a casa. Você lembra quando alguém vai fazer uma faxina na sala da sua casa? Como é que funciona? Levanta os móveis, tira coisas do lugar, arrasta, pendura tapete, tira a mesa, encosta na parede. Quem entra naquele momento passa e vê, ai, que bagunça! Mas o resultado daquilo não é repentina destruição. É a sala mais linda onde você já teve a oportunidade de estar, habitar. Deus está nos levando a esse lugar. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João. E vamos meditar aqui e refletir nos textos que têm inspirado a construção desse tema, e ele foi levantado, trazido nesse ambiente que eu te falei de presbitério, quando a gente estava discutindo o foco dos próximos anos, no segundo semestre do ano passado. João 4, 31, eu vou ler até o 38, diz assim, eu estou usando a versão ACF. João 4, 31. E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhe disse, uma comida eu tenho para comer,
que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Portanto, nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Interessante é que esses versículos eles estão num contexto, só fazendo um paralelo aqui um pouquinho, antes de ir no ponto, estão no contexto em que Jesus mantém aquele famoso diálogo através de um encontro com aquela mulher samaritana, a famosa mulher samaritana. Isso aconteceu na cidade de Sicar, à beira da fonte de Jacó, do poço que Jacó tinha plantado, enquanto Jesus atravessava da Judéia para Galiléia. Eu estou ressaltando isso porque esse ponto aqui ele é histórico no Evangelho. Porque nesse exato momento o Evangelho dá um passo importante na direção de deixar de ser restrito ao circuito dos judeus e avança para o alcance dos gentios. A primeira inserção fora do contexto judaico ali, da onde acontecia a religião da época, talvez a igreja da ocasião. Interessante que Jesus deixa de ser, entre aspas, apenas para os escolhidos e passa a olhar para os excluídos, aqueles que estavam fora do campo da religião. É isso que acontece nessa história do encontro de Jesus com a mulher samaritana, do capítulo todo de João 4. Legal a gente lembrar também que essa conversa com a samaritana tem como pano de fundo alguns elementos como sede, fonte, a água temporária que não mata a sede, a água definitiva que elimina a sede ainda faz jorrar uma fonte dentro de si. E é muito parecido com o nosso tempo e os lugares onde nós estamos como igrejas locais. Porque tem muita gente, bastante gente do nosso lado, matando a sede com águas que não resolvem o problema delas, e bem pertinho da gente, que possui dentro de nós uma fonte que jorra para a vida eterna e tem o poder de eliminar toda a sede. Por causa desse encontro aqui com essa mulher, ela se converte, ela volta a Samaria, chama todos os homens, os parças dela, e aí eles vêm porque ouviram ela, mas chegando encontram o mestre e ouvem e veem Jesus e creem que ele é o Salvador do mundo. Igualzinho acontece quando você fala de Jesus para alguém. Essa pessoa ouve você falar, veio porque te ouviu e te conhece, mas chegando, ela encontra Jesus e tem a sua vida transformada e passa a crer e fica, porque encontrou Jesus através da ponte que você foi. E eu espero que essa seja a sua dinâmica. Mas vamos voltar aqui para os versículos lidos, no verso 31 e 32. E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. Aqui nós vemos um equívoco recorrente dos seguidores de Jesus, de nós mesmos, dos cristãos, da igreja. Normal acontecer esse equívoco implícito nesse texto, que é o desejo da gente tentar satisfazer Jesus de maneira ou com algo que não satisfaz, com aquilo que o mestre não deseja. Uma boa parte do tempo, as pessoas que andam perto de Jesus estão querendo entregar para ele algo que ele não quer comer, não apetece, não o satisfaz. Eu poderia lembrar do nosso ativismo, e a gente entrega isso com tanta força, achando que é isso que Jesus quer. Senhor, toma comida aqui, ó, ativismo, agenda lotada, evento, estrutura, grana, números, população, alcance, influência. E Jesus,
puxa vida, eles não entenderam, eu tenho uma comida para comer, eles estão me entregando isso. E falando em satisfazer o mestre, em agradá-lo, é interessante que nessa conversa com a samaritana, que eu remeti agora, Jesus trata inclusive da verdadeira adoração. E agora ele emenda uma história de ceifa e ceifeiros. Parece que não tem conexão nenhuma, né? Lé do engano. Adoração, proclamação, evangelismo, missão, tudo a ver, a mesma coisa. Aliás, isso me faz lembrar duas frases famosas, uma dita por um camarada que você certamente já ouviu falar dele, um pastor teólogo chamado John Piper. Ele disse: as missões, preste atenção nessa frase, as missões não são a meta final da igreja, mas sim a adoração. As missões não são a meta final, a adoração é. As missões existem porque a adoração de todas as nações ainda não existe. Me lembro de outra frase famosa também de um camarada chamado R.B. Kipper, um teólogo e pastor também, que disse: o objetivo final e mais elevado da evangelização não é o bem-estar dos homens, nem mesmo a sua bem-aventurança eterna, mas a glorificação a Deus. Adoração, verdadeiros adoradores, ceifas e ceifeiros, água que mata a sede, água que não mata, tudo junto e misturado. Versículo 33. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Esse texto, essa pergunta dos discípulos, da igreja, expõe uma profunda falha na maneira de discernir, de tentar entender o verdadeiro anseio de Jesus, ou o que de fato o agradaria. A conclusão dos discípulos, ela é no mínimo esdrúxula, total cegueira. Eles arrasam entre si: será que ele trouxe a sua própria fonte de satisfação? Será que Jesus trouxe a marmitinha dele? Só faltava, eu fiquei pensando, eles concluírem: ah não, é que o mestre é vegano, ele deve ter alergia ao glúten. Talvez o mestre seja diabético, não dá para comer esse rango aqui. E eu fiquei pensando quantas vezes a gente age assim também. Nós não discernimos a vontade de Deus, qual é a fome de Jesus, e nós discutimos entre nós respostas que nada têm a ver. O versículo 34, Jesus acaba com o mistério, ele diz: a minha comida não é especial, não é orgânica. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ao se referir à vontade de Deus, Jesus estava claramente tratando daquilo que ele veio fazer no mundo. Ele falou: eu vim fazer a obra, que foi a tarefa de anunciar a salvação, a reconciliação em todas as coisas, as pessoas, inclusive aquelas que são consideradas indignas no contexto da samaritana e desprezíveis aos olhos da maioria, aos filtros da maioria e até da religião. E evidentemente que esta era a vontade de Deus para a vida de Jesus, não somente para a vida de Jesus, mas para a sua igreja também, que é o seu corpo na terra. Uma outra comida nós temos para comer, que é fazer a vontade do Senhor e a sua obra. O texto corre e no versículo 35 Jesus já faz um convite para tentar mitigar aquele constrangimento, aquele mal-estar. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus nos convida os discípulos nesse ponto dessa história para erguer os olhos, elevar a visão. Está chegando perto de nós, igreja que está na família, essa conversa agora. Havia uma diferença gigante na percepção dos discípulos com relação à visão de Jesus acerca do tempo da colheita.
Isso é comum, aliás. Nós sempre achamos que ainda não é o tempo. Faltam 4 meses, falta gente, falta grana, falta estrutura, falta treinamento, falta aquilo, aguenta aí, não é agora, espera mais um pouco. É sempre um monte de desculpa para prorrogar, para procrastinar, para deixar para depois. E a maneira como o mestre, elegantemente, como ele conseguia fazer todas as vezes, sensivelmente, a maneira como ele encontra para contornar isso, é encorajando os discípulos dele a erguerem os seus olhos, a mexerem na sua visão. Olhem os campos. Está tudo pronto, está branquinho, tem gente caindo aos pedaços ao nosso lado. Essa semana eu tive que ir por uma razão no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Enquanto eu estava lá, passei num corredor, fiquei sentado onde as pessoas estavam esperando para serem atendidas pelos psicólogos, psiquiatras, etc. E eu fiquei observando aquelas pessoas, foi uma situação inusitada. Aliás, eu estava lá meditando na palavra. E aí Jesus falou, olha para os campos. E entre todos aquelas cenas que eu vi lá, uma mulher me chamou a atenção. Ela era diferentona, estava toda alterada. Por mais de uma vez ela precisou tomar a medicação dela para se aquietar. A mãe dela falava, toma seu remédio. E ela falava abertamente dos dramas dela, do tempo de sobriedade, das loucuras. Uma mulher bonita, tinha um porte de ser alguém com uma condição. Mas você não precisa ir no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas para ver isso não. Olha os seus vizinhos. Olha dentro da tua família. Olha nas escolas, no trabalho, nos departamentos, no andar de cima, no de baixo. Olha na rua de trás. Olha na sociedade, na cultura, nas artes, nos negócios, nos esportes. Está tudo dominado pelo mal. As pessoas estão andando aceleradamente para a perdição eterna. E o movimento que Jesus indicou aos seus discípulos, fazendo com que eles mudassem a visão, foi: olhem para os campos, eles estão prontos, não é para daqui a 4 meses, é para já, é agora. Incrível esse senso de urgência que Jesus tinha. E às vezes nos falta aquele ingrediente que havia nos filhos de Sacar, que a Bíblia diz que eles eram homens hábeis em discernir as ciências dos tempos, para saber o que Israel tinha que fazer a qualquer hora, a cada hora. E aqui, igreja que está na família, eu quero dizer que esse é o grande movimento a que Jesus também nos convida, nos convoca nesse tempo da vida da nossa igreja. Olhem para fora, olhem os campos. É desesperadora a condição da humanidade sem Cristo. Nós precisamos ir para a colheita. Está pronto. Jesus, como sempre, precisa incentivar a gente. Aí no versículo 36, ele fala de recompensa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Jesus está falando, olha, tem um incentivo para vocês. Ele disse que se você colher, e para isso vai precisar plantar e regar, você vai receber salário espiritual, galardão, virtudes, condição, saúde, reforços. Sabe aquela história de buscar primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas serem acrescentadas? E incrível que Jesus fala, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para outras pessoas. E eu fiquei pensando, se há algo mais valoroso do que isso, de nós termos o poder, a condição de derrotar a morte. Porque se o fruto do nosso trabalho é a vida eterna na vida de alguém, então a gente vai mitigar, acabar, resolver o problema da morte, falando de vida eterna. E não deveria ter algo mais empolgante para a gente do que isso.
Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui para refletir que talvez aqui esteja a explicação de tanta aridez e pobreza espiritual em alguns lugares. Talvez não estejamos no trabalho certo, daí não tem salário espiritual, recompensa, colheitas, frutos, e a gente está se esforçando muito, mas servindo a comida errada para o mestre. E aí Jesus fala que o plantador e o colhedor se alegrarão juntos. A gente sabe que a vida de Jesus foi semente, não é mesmo? Ele morreu, porque se a semente não morre, ela não dá fruto, lembra? E hoje nós temos a grande oportunidade de colher salvação. E vamos nos alegrar junto com Jesus a cada colheita. Porque isso, de fato, o satisfaz. O versículo 37 e 38, Jesus remete a um ditado muito usado na época dele. Os gregos usavam esse ditado recorrentemente. Um planta, um colhe. Eu não sei falar em grego. Porque nisto é verdadeiro ditado que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Certamente ele poderia estar remetendo a uma linha do tempo muito maior, vindo desde Moisés, os profetas, passando por ele mesmo, até chegar a gente hoje. Também, possivelmente, ele poderia estar referindo ao fato da vida dele ter sido semeada e hoje nós colhemos. Mas com certeza Jesus está garantindo que o trabalho duro já foi feito. O preço já foi pago, a semeadura na cruz foi efetiva e isso é o que garante salvação a todos os que crerem. Então o nosso trabalho está muito simplificado. Finalmente, quando Jesus fala no versículo 38, eu vos enviei, ele também outra vez está aqui claramente nos impulsionando a pregar firmemente o evangelho da salvação. A tarefa da proclamação, ao cumprimento da nossa missão e vocação, com a certeza de que as colheitas vão acontecer. Nós vemos Jesus nesse contexto aqui claramente desafiando os discípulos, encorajando eles a partirem firmes para grandes colheitas. E é o mesmo que ele está fazendo com a Igreja Cristã da Família, nesse tempo da vida dela, nesse dia que se chama hoje. Quero fazer algumas outras considerações ainda acerca da tarefa da proclamação, do plantar e do regar, da evangelização, da missão, do envio, da abertura de novas igrejas desse tempo de expansão. Eu vou remeter a algumas colocações que a gente fez domingo passado, pregando no aniversário da Igreja de Santos. Mas antes eu quero dizer que o Senhor nos trouxe a esse ponto. E aí, meu irmão, minha irmã, eu quero falar com todas as letras que esta é a direção de Deus para a nossa igreja nos próximos anos. Nos cabe obedecer, sem questionamento. Nós não sabemos mais do que Deus. Eu trabalhei com um camarada, ele usava uma frase, ele é patrono de um projeto que eu trabalhei no Banco GM, há anos atrás, Michael Schinner. Eu nem sei onde ele está, faz 10 anos que eu não o vejo. Ele falava sempre uma frase e eu vou mudar a frase dele. Eu nem sei se essa frase era dele, mas ele dizia assim: pessoas comuns falam de coisas, pessoas medíocres falam de pessoas, pessoas brilhantes falam de ideias. E eu fiquei pensando, relembrando a frase do Michael, que nós temos a luz de Cristo, a resplandecente estrela da manhã em nós. Nós é quem somos brilhantes. Vamos falar de Jesus. Porque pessoas brilhantes, mudando a frase dele, falam de Jesus. Comunicar a mensagem do Evangelho, proclamar, plantar, regar, para Deus dar o crescimento, quero dizer que é um dever de todo cristão. A Bíblia diz que todo aquele que invocar será salvo, Romanos 10, do 13 ao 15, mas questiona em seguida: como, pois, invocarão aquele em que não creram, e como crerão de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue?
Quero dizer ainda que, à luz de 1 Pedro 1, 9 ao 12, é um privilégio ser o portador da solução. Aliás, a Bíblia fala que para esta tarefa atentam bem os anjos. Eles anelam, anseiam, eles observam isso bem. Eles queriam estar no nosso lugar para falar da glória de Deus, das virtudes do século vindouro, porque lá é o ambiente deles. Então eles estão nesse lugar diuturnamente, de eternidade a eternidade, vendo a grandeza de Deus. E aí eles olham as nossas prioridades e rotinas e eles anelam para estar no nosso lugar, para dizer: olha para tudo e anuncia o reino que jamais terá fim. Essa tarefa, quando a gente se aplica a ela, está dando um claro comunicado de maturidade. Chegamos à fase adulta, estamos parecidos com Jesus, pelo fato de termos compaixão e misericórdia para com quem está perdido. Jesus era Deus encarnado, e Ele não fez outra coisa senão anunciar reconciliação, salvação, vida eterna. Então, se Ele fez isso, é porque era o assunto e a tarefa mais importante. E por que nós nos dedicamos a outras tarefas? Há uma desconexão. É sinal de sabedoria se dedicar a isso, porque a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é a maior prova de amor que nós podemos dar para alguém. Salvar a vida da pessoa do inferno, oferecer a maior solução que há, resolver o hoje da pessoa e a eternidade, com algo que inclusive vai atingir as gerações dessas pessoas. Já parou para pensar o tamanho da arma que está na tua mão? Deveria ser a maior fonte de satisfação das nossas vidas. Imagina alguém com todos os seus dramas, lutas, sofrimentos, crises. Aí você aparece na vida dela, fala de Jesus, ela se conversa, se arrepende. Jesus entra na vida dela, restaura o casamento, o matrimônio, história. E quanto vale isso? Poderia haver uma fonte maior de satisfação do que essa? A Bíblia ainda diz em Isaías 52, 7 que são formosos sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. E eu quero te dizer, e você já sabe disso, que por tudo aquilo que o Evangelho proporciona, eu nem preciso te relembrar o que pode representar a nossa omissão. É mesmo como se nós estivéssemos dentro das nossas despensas, dentro de casa, todos os estoques do Açaí, do Atacadão, do Carrefour, do Extra, e do nosso lado alguém, igual aqueles menininhos da Etiópia que a gente vê naquelas figuras caricatas passando fome, e a gente não entrega. Imagina você não morar no céu e os seus parentes indo para o inferno. Eu estou lembrando aqui da parábola do rico e do Lázaro. Veja lá depois em Lucas 16, 9 em diante. A Bíblia diz ainda em 2 Coríntios 4, 3 que se o nosso evangelho está encoberto, é para quem se perde que ele está encoberto. Se fosse só o fato da gente ser um povo ensimesmado, estava bom. Mas a Bíblia está falando que tem perdição envolvido no fato da gente não ir para fora. Para terminar, um alerta para a igreja de hoje, além da igreja que está na família. Falar de Jesus precisa queimar em nossos corações. E isso não é tarefa somente dos evangelistas, é a missão da igreja como um todo. É a razão, uma das, pelas quais a igreja está aqui na terra. Chamado geral, chamado específico. Ou você vai terceirizar a tarefa da salvação de quem você ama? Nós precisamos pedir para que Deus nos desperte, nos traga amor pelos perdidos e gere peso em nós pelos nossos amigos. Tem nada a ver com ser invasivo. Deus precisa carregar o nosso coração de compaixão pelos nossos parentes, vizinhos, conhecidos. E a nossa tarefa aqui é muito simples, é só falar. Se ele vai aceitar ou não, é com Deus. A tarefa de convencimento é do Espírito Santo. Eu receio não, eu tenho uma convicção absoluta que é necessário uma grande mudança de mentalidade no que diz respeito ao nosso papel como igreja, ou até mesmo sobre o que é ser igreja. Eu saí da igreja de Santos, o Waze me levou por um caminho domingo,
eu passei numa rua ali na Perimetral, naquele caminho novo, que tinha lá o Costa Firenze parado. E atrás dele um outro cruzeiro lá da MSC. Que lindo! O Espírito Santo falou comigo, por vezes a igreja se comporta como um grande navio de cruzeiro, cheio de entretenimento. É necessário uma grande mudança em nossa cultura de igreja, no nosso olhar, na nossa ênfase. Para terminar, o Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Resolve o teu problema. Pá! Só que não fica resolvido. Entrará e sairá e achará pastagens. Os pastos verdejantes que você tanto procura estão fora, não estão dentro. Dentro você se salva, fora você se santifica, realiza, executa, cumpre. É Jesus no mundo. Claro que alguns poucos são cuidados que vão chegar, mas a maioria maciça, meu irmão, minha irmã. O seu negócio é fora das quatro paredes. E essa é a palavra de Deus para a sua vida nesse tempo da igreja cristã da família. Quero convidá-los a ficarem de pé, porque eu quero declarar aqui que é tempo de plantar com sacrifício, regar com oração, e Deus dará o crescimento. Eu vou repetir, nós poderíamos até fazer um coro aqui. É tempo de plantar com sacrifício, vamos lá? É tempo de regar com oração. Regar e Deus dará. Foi um bom ensaio, vamos lá. É tempo de regar e Deus dará o crescimento. Aleluia! Eu quero orar aqui pela igreja cristã da família uma vez mais. E eu fiquei pensando, não tem como a gente não pensar na igreja que é descrita no livro de Atos. Aquela igreja expande, cresce, é missionária, tem claro o chamado individual, o chamado coletivo. Eles tinham doutrina, eles tinham a famosa mesa, eles tinham a comunhão, a alegria. Eles pregavam, milhares se convertiam. Eles caíam na graça e simpatia do povo. Diferente de hoje, né? Quando a gente vê gente caindo em desgraça e antipatia. Mas eles tinham um ingrediente que eu entendo que é o que nós mais precisamos nesse tempo, para essa tarefa na vida da igreja cristã da família. Eles tinham um claro senso de obediência através da busca de ouvidos atentos, de entender a direção do Espírito Santo. Vai para um lugar, não vai para outro. Expulsa o demônio dessa agora, deixa ele aí mais um pouquinho. Uma espiritualidade tão relevante que faz eles verem, entenderem a hora de fazer cada coisa. E o resultado é que eu e você estamos aqui hoje, porque nós somos frutos da igreja de Atos, que expandiu 2000 anos atrás. O tempo deles não foi simples, passaram por perseguição, dispersão. Os pais dessa igreja morreram de uma forma tirana. Nós não vimos nada disso, mas esse pessoal era cheio de Espírito Santo. Esse pessoal não questionava comando. Eles buscavam testificar. Espírito Santo, estou ouvindo isso aqui, é teu? Esse pessoal sabia para onde ir, mesmo quando o destino reservava para eles prisão, cadeia, sofrimento, morte, filhos perdendo pais, apedrejamento. Esse pessoal estava numa pegada que o Espírito Santo trasladava alguns em algum momento para falar com autoridades que depois iam levar o evangelho para nações.
Está faltando esse ingrediente para a gente. A gente já tem, mas precisa transbordar dele. Fiquei pensando um tempão, Senhor, qual é o apelo dessa palavra? Chama todo mundo aqui, faz um ato profético, envia, o que a gente faz? O Espírito Santo me falou, por que você não estimula eles orarem nessa manhã uns pelos outros, para que todos sejam cheios do Espírito Santo ainda mais? Não é oração pelo batismo do Espírito Santo, se alguém não for é uma grande chance, mas é para que a gente consiga ouvir a voz de Deus, ter os nossos ouvidos destapados, saber para onde ir. A gente está falando que vai abrir igreja em capital, segunda maior cidade, mas se Deus quer que a gente fique nesse lugar aqui, e se Ele quer que a gente vá para Cracolândia, ou para uma cidade que a gente nunca ouviu falar, e a gente vai ser teimoso? A gente está falando de abrir um número X de igrejas, e se Deus quer só uma, ou o triplo, e o fiel da balança vai ser a nossa sensibilidade a essa voz que movia o povo em Atos. Eu estou falando para líderes aqui, nós já sabemos o que tem que fazer, nós já recebemos direção, nós precisamos do Espírito Santo nos enviando agora. Quero convidar você, enquanto a canção flui, a orar com quem está do seu lado, ou com quem você quiser. Se você está achando que o teu pastor está meio paradinho, vai lá e ora por ele também. E pastor, essa é a chance de você orar por aquela ovelhinha que também está paradinha. Nós vamos fazer um grande cenáculo, um grande movimento de oração aqui nessa manhã. Comece a se mover, vamos lá. Deixa Deus te usar aí. Ele é massa e ele é baixo, dele canta na baixeira na barra.